pessoal do canal, como é que vai? Bem-vindos de volta ao Dev Initiative. Para quem está chegando aqui a primeira vez, esse artigo é uma continuação de uma série sobre análise de algoritmos. Aqui a gente hoje vai falar sobre Depth First Search. É uma continuação do Breadth First Search que a gente fez no último vídeo. Então, para quem está chegando agora, procura aí os vídeos antigos sobre algoritmos aí. Você vai ver que tem bastante coisa legal para você entender aqui antes. Para quem está acompanhando a gente já nessa série, vamos conhecer mais um algoritmo aí e como a gente implementa ele. Esse aqui é interessante que ele tem várias implementações. Eu vou seguir uma delas, mas a gente poderia implementar de vários jeitos diferentes e chegar no mesmo resultado. A gente pode até brincar depois de se comparar quem implementou, como fez, como não fez, para poder chegar no mesmo resultado. Então, vamos lá codificar? Então vamos lá. A gente vai continuar a partir daquele projeto que a gente já estava seguindo, o estudo de algoritmos. Eu já tenho ali o projeto aberto aqui, mas quem quiser acompanhar, você pode pegar aqui o projeto do meu GitHub. Ele está aqui nessa URL aqui, vai estar nos comentários, vai estar na matéria do blog, então fica tranquilo, vocês vão ter aí o acesso a essa informação. E vamos lá, se você olhar aqui, você já tem ordenação, os algoritmos de ordenação, de busca, de PageRank, o Breadth First Search, e agora a gente vai ter o Depth First Search. Joia. Basicamente, como é que funciona? Lembra que eu falei quando a gente fez o vídeo anterior do Breadth First Search que eu fiz para o Breadth First Search, que eu fiz para árvores? Então eu tenho uma árvore, os nós das árvores, eu vou seguindo e vou encontrando pelos vizinhos até tudo mais. Mas quando essa árvore tem recursividade, ou seja, um dado que conecta-se com outro ou tudo mais. Imagina que eu tivesse essa árvore aqui, então vamos lá. O nó raiz aqui dela, o Sérgio, ele se conecta com o Henrique e conecta com o Gil. Mas o nó de Gil também se conecta com o Henrique, que também se conecta com Vilma. Que ambos se conectam com Ana, Henrique e Vilma. E como é que você faz para andar numa árvore dessa? Isso aqui é popularmente conhecida como grafo, isso daqui, né? O graph. Então, ele é uma evolução dentro do algoritmo de árvore, porque inclusive eu posso ter aqui uma recursividade do próprio nó. Esse nó está conectado com ele mesmo. Isso é normal. Então vamos lá, vamos entender aqui como é que a gente poderia utilizar esse cara a nosso favor. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar a estrutura do gráfico. Assim como a gente fez no algoritmo anterior, o Breadth First Search, que a gente fez a árvore, a gente vai fazer o grafo aqui. Isso é simples. Então vamos pegar no nosso código aqui, a gente já tem um model aqui. Então vamos pegar no model do nosso projeto aqui. Vamos criar, vamos pensar aqui. Eu estou criando aqui um grafo, eu quero colocar valores. Tem várias implementações. Se você procurar aí no Google, você vai ter várias implementações do Balderang, N implementações. Uma das que eu acho muito comum é você implementar vértices para receber o valor, onde você coloca os valores que você quer e depois você implementa o grafo adicionando esses vértices. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos criar uma classe de vértices. Vou chamá-la de Vertex. Uma nova classe aqui lá no model, eu chamei de Vertex. Public Class Vertex. Agora aqui, vamos dar o zoom aqui para a gente continuar. Então, Enter Presentation Mode. Joia. Uma coisa que eu vou precisar aqui é o dado em si. Então, eu vou dizer que, cara, dentro desse vértice eu tenho um label, que é o nome, vai receber o nome da pessoa. Criei o label. Vou criar um construtor público para ela. Eu não quero que tenha getter e setter. Eu quero só o getter. Então eu vou criar que eu recebo o label. This.label recebe label. Joia. Teoricamente isso é tudo que eu preciso. Agora eu preciso gerar o get. Então vamos gerar o que eu vou usar a IDE a meu favor. Então eu vou aqui, ó. Me dá o getter só do label. Pronto, get label. Mas existe uma coisa a mais que eu vou precisar. Como eu vou colocar
no índice aqui. E existe uma preocupação quando você coloca isso aqui dentro do grafo, esses dados não podem se repetir. Lembre-se, eu não vou adicionar 2 vezes o mesmo nó. Ele pode ter referência 2 vezes ao mesmo cara, mas eu não vou adicionar ele 2 vezes. Então o que eu coloco? Eu vou usar o método de collectors, o put-if-absent. A gente vai ver ali a hora que a gente vai implementando o grafo. Só que para esse cara funcionar, pelo menos eu preciso implementar aqui o equals aqui dentro desta classe, senão isso não funciona. Senão eu vou começar a tomar erro de null pointer exception. É um erro bem fácil de achar, inclusive, quando você começa a tomar esses erros. Então, como é que eu faço aqui? Eu também vou usar a IDE, gente. Generate, aqui, ó, equals e hashcode. Vou usar aqui o padrão da IDE. Ah, cara, o equals do Java 7 é o super, pode ser. Next. Ele vai comprar o label, member, create. Ó. E ele retorna, o hashcode retorna um hash de label, porque o hashcode só precisa retornar um valor. Então, assim, cara, isso aqui é o básico que eu preciso pro vértice funcionar. Então, joia, vértice já era. Eu tenho aqui. Então, vamos dar aqui. Vou sair do Presentation Mode. Por quê? Porque agora nós vamos ao segundo ponto mágico da coisa aqui no projeto. Eu vou implementar quem vai consumir esse vértice, que é o meu módulo de grafo. Então eu vou criar uma nova classe, a Java Class. Vou chamar de Graph, porque é o meu grafo. Pode ser esse o nome que você quiser. Criei esse carinha. Aqui vem uma parte interessante. Então vamos voltar para o Presentation Mode. View, Appearance, Presentation Mode. Joia. Eu vou precisar adicionar o vertex, ou seja, adicionar os vértices. Vou precisar adicionar as conexões entre os vértices. Tem implementações que você pesquisar na internet, remove o vértice, remove a conexão entre um e o outro e tudo mais. No nosso caso, como a gente está fazendo uma pesquisa simples, eu só vou adicionar. Eu não preciso fazer muita coisa. Então a primeira coisa que eu vou dizer é que assim, o que é o grafo? É um mapa. Então, vamos usar um mapa aqui do Java útil, né, de vertex e uma lista de vértices que se apontam. Vou chamar este cara, então eu criei essa variável aqui de o advanced vértices. O inglês aqui falhou miseravelmente agora. Os vértices adjacentes, né, vamos dizer assim, adjacentes aqui, o ADJ. Legal. O construtor desse cara aqui, eu vou fazer o quê? Cara, quando você criar um grafo, não precisa passar nada para ele. Eu só quero que você faça aqui os vértices adjacentes sejam um new hash map. Pronto, acabou. Só isso. Agora eu vou trabalhar nos métodos em si. Eu preciso de um método para adicionar os vértices, um método para adicionar os limites, as conexões entre os vértices, e um método aqui para poder recuperar essa informação. Então vamos começar aqui, ó. O get eu posso usar até a IDE, então já vou começar por ele. Vou dar aqui um generate getter e setter. Pronto. Eu peguei o setter, não precisava do setter. Vamos apagar aqui. Por quê? Porque isso daqui eu vou adicionar via outros métodos. Então eu não preciso do setter, eu só preciso do get. Aqui a parte interessante daqui é que, na verdade, eu vou fazer uma maracutaia aqui. Eu não quero que ele me devolva um mapa disso aqui completo do get de vértice. Eu vou querer que ele retorne a lista dos nomes. Então eu vou pegar aqui um list de vértices. Então eu vou mudar aqui. Eu tenho que... Isso, importa o cara lá.
E eu vou dizer para ele, ó, você me passa o label e eu vou retornar aqui. O que eu vou retornar aqui? Eu quero retornar o get. Com um novo vértice deste cara. Legal. Vamos adicionar agora os vértices. O método adicionar vértices. Então vou criar aqui um public void add vertex. Eu vou adicionar os vértices. Eu também recebo o label, porque é o que eu preciso dentro deste carinha aqui. E aí, lembra que eu falei para você, como esse cara é um hash map, eu vou usar aqui, ó, o ponto put if absent. Aqui é um new vertex do label. E vou dizer para ele aqui que ele vai criar nesse cara, já que é uma lista aqui, um new array list. Um new array list para ele ficar preparado para receber. Então eu adicionei um vertex e todo vertex vai ter um array list para poder receber os dados dele. E aí eu vou linkar os limites. Então vamos criar aqui também um public void add. Eu recebo o label 1 e o label 2. O cara, um que vai estar conectado ao outro. Aqui é interessante. Não sei se é a melhor implementação, mas assim, eu vou criar um vertex v1 temporário aqui. De label 1. Um vertex v2 do label 2. Porque lembra que estou recebendo. Eu poderia fazer isso por fora também, por exemplo. Eu estou fazendo aqui dentro. Label 2. E aí eu vou adicionar. Lembra que eu criei. Ó, eu vou pegar aqui e falar assim, ó. No vértices ponto get o vértice v1 e adiciona uma conexão ao vértice v2. E eu faço o contrário também. Um conversa com o outro. Então, vou pegar aqui. Você me dá o get do v2 e adiciona o v1. Legal. Agora eu consigo montar aquele grafo lá. Tá resolvido o meu grafo aqui. Coisa simples, código simples, código colocado. Agora a gente vai para o método em si de busca. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos sair aqui só do Presentation Mode. Apesar que eu poderia fazer... Não preciso. Eu posso fazer aqui com Ctrl Tab. Eu venho aqui para o teste. Vamos fazer aqui no teste. Aí eu vou fazer aqui uma evolução aqui no meu teste. Tá vendo? Porque eu repeti muito esses valores aqui. Então, para a gente não ficar repetindo valores, eu vou criar aqui dentro do meu teste um método que cria a gravação desse, que cria esse grafo. Então vamos lá. Vou falar assim, ó, retorna grafo. Eu vou chamar de create graph. Opa, sabe digitar é fogo, né? Create graph. Aqui eu venho e falo assim, ó, graph. Então um nome qualquer aqui. Vou na sugestão. É um novo grafo. Eu vou adicionar meus vértices. Então graph.add vertex. Vou adicionar lá o Sérgio. Lembra do desenho. Vou adicionar graph.gil. Vou adicionar o Henrique. Vou adicionar a Ana.
e vou adicionar a Vilma. Agora eu adiciono a conexão entre eles. Então, graph.add, eu digo Sérgio se conecta com Gil. Vai ter uma conexão vice-versa aqui. Aí eu faço aqui uma coisa, ó. Add Sérgio se conecta com Henrique. Agora eu falo assim, cara, vem cá, Gil se conecta também, opa, com Henrique. Aí eu digo aqui que Gil se conecta também, opa, com Vilma. E eu coloco aqui também, agora graph.add, eu falo, ó, Ana se conecta com Henrique. E Ana se conecta com Vilma. E aqui no final disso daqui eu falo para ele assim, ó, return graph. Porque aí eu posso usar nos meus dois testes, tanto do encontrou quanto não encontrou. Se a gente for olhar aqui, vamos dar só para a gente sair do Presentation Mode. Aqui, implementamos aqui, ó, Sérgio. Para não ter colocado, Vilma está conectado com Gil, que está conectado com Ana, que automaticamente foi na criação daquele grafo. Legal, agora eu quero andar naquele grafo e encontrar um nome aqui dentro. Então aqui, agora começa a continuação aqui do nosso teste, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar lá. Então vamos voltar para o nosso código. Aqui, aí, appears, enter presentation mode. Eu vou criar o teste aqui. Então, vamos lá, vamos criar um teste aqui. Void encontrou nome no grafo. Olha que nome bonito. Arroba teste. Vou fazer assim do seguinte, eu crio um graph, vou chamar aqui de resultado. Ele não, esse cara não vai ser literalmente o resultado, esse cara aqui vai ser o grafo mesmo. Então vou chamar de graph. Ele recebe o create graph. Legal, ele vai receber aquele objeto criado. Vou usar aqui um assert equals. Vamos fazer o mesmo esquema, true. Eu quero o verdadeiro no nosso modo searching. Só que agora eu vou criar um método lá, depth first search. Esse cara eu vou passar de parâmetro para ele o grafo. Vou passar de parâmetro para ele a raiz. Por quê? Vou facilitar a nossa vida para a gente ser mais rápido aqui. Eu vou passar. Vamos supor que eu conheça um nó. Eu preciso passar um nó, seja a raiz, para onde eu vou começar a minha busca. Poderia não precisar passar? Poderia. Você poderia iterar por todos. Aqui nós vamos fazer e o nome que eu quero achar. Então, aqui dentro do meu processo, eu quero achar se tem, né, o nome Gil. Ótimo. Agora aqui está quebrado, porque esse método aqui não existe. Então eu vou criar esse método dentro do meu código de searching lá. Olha lá. Só vou trocar aqui, vou refatorar, porque olha que nome
Ah, porque agora que eu coloquei... É, porque eu passei ali o parâmetro. Ele criou o string com o nome certo. Então eu vou colocar aqui root e buscar. Legal. Agora aqui eu vou começar a implementação do meu método. Eu só vou corrigir aqui para usar o boxed. Então vamos lá. Aqui a primeira coisa que eu preciso fazer aqui. Existem vários jeitos de eu implementar. O jeito que eu implementei, eu criei um set de string, já que eu sei que o método é string. Eu vou chamar de visited, ou seja, os que eu já visitei. Por quê? Porque eu preciso andar em toda a estrutura e falar assim, a hora que eu andei por tudo, eu já andei por todos, eu tenho uma lista com apenas aqueles nomes. Então, é um link de hash set, apenas os nomes, todos os nomes da lista. Eu poderia colocar. Depois eu vou criar aqui um deck. O deck, para quem não sabe, é uma collection aqui linear, para que eu possa remover objetos do começo ou do fim, que eu vou começar, eu vou usar esse cara aqui para interagir. Então eu vou usar o deck para interagir dentro do meu dentro da estrutura do grafo e procurar e gravar os lados na lista de visitados. O deck também é de string, já que o meu método é de string. Eu vou chamar de pilha, stack, qualquer coisa. É um new array deck. Beleza. Acabou. Aí agora eu vou começar a brincadeira. A primeira coisa que eu vou fazer é adiciona para mim dentro dessa lista o primeiro objeto. Eu mandei já para cá, por isso que eu falei. Eu poderia detectar qual é o primeiro objeto e adicionar, tá? Isso aqui não faz diferença. Aí eu vou fazer aqui um while. O while, enquanto essa lista não for vazia, então essa pilha não for vazia, is empty, o que eu faço aqui? Eu vou criar um string que eu vou chamar de vértice. Pode ser qualquer nome aqui, pode ser um nome temporário. Eu tiro da lista ali o nome que está ali agora. Eu dou um pop na lista ali. E eu faço aqui, ó, if. Na lista que eu visitei, tem esse nome que eu acabei de pipocar da lista? Não, não tem. Então eu adiciono add esse nome. Se não tiver, eu não vou fazer nada. Eu vou pular e eu vou pro próximo item da lista. Agora, se ela já tiver, também não vai fazer nada. E aí eu coloco aqui, ó, para cada um. Aí agora, mas e como é que eu continuo? Então agora eu venho aqui, ó, para cada um. Aí eu vou ter que usar lá o tipo vertex que eu criei lá atrás, porque ele é um tipo do tipo vertex. Por que eu mando o grafo? Porque eu vou pegar aqui, ó, os vértices adjacentes daquele nó raiz que eu passei, daquele primeiro nó, e vou dizer para ele, ó, coloca esses caras na minha, e eu dou o get label que eu peguei lá, coloca esse label dentro da minha lista de lá. Lembre-se, eu dei o pop aqui, eu tirei. Aqui eu adiciono os pais daquele cara e eu continuo a mesma coisa. Contém o vertex? Se já tem, ele não vai fazer nada. Se não tem, ele vai adicionar e vai adicionar os vértices filhos do cara. Teoricamente acabou. Agora eu só preciso retornar um valor aqui. Eu poderia fazer aqui, ó, por exemplo, se o visited, ou eu poderia pegar todos os vértices adjacentes e já ir procurando aqui. Eu já poderia colocar um if a mais. Se eu achei o que eu estou buscando, eu coloco. Mas aqui eu coloquei separado e eu já retorno. Mas eu poderia fazer aqui, ó, dá um return para mim da mesma coisa agora, ó. Porque a hora que eu chegar aqui no final, eu tenho a lista completa. Então eu tenho aqui, ó, visited.contains. Eu vejo se ele tem o termo que eu estou buscando, aquilo que eu passei para buscar. Teoricamente eu vou andar por toda o grafo. A hora que ele terminou de andar por todo o grafo, eu vou ter uma lista com todos os nomes únicos e eu vejo se o que eu estou buscando está lá dentro. Simples assim. Vamos ver se isso aqui funciona?
Vamos lá no teste. Vamos rodar o teste. Em teoria, deveria funcionar. Ó, os deuses da demo estão comigo. Funcionou. E eu posso fazer o teste contrário. Eu falei assim, e se eu passar um nome que eu não encontrei, ó? Não encontrou nome no grafo. Vamos lá, arroba teste. Vou copiar o mesmo cara daqui, ó. Só que aqui eu vou fazer qual é a diferença, ó. Eu quero que retorne falso, porque eu estou passando numa lista a partir do raiz do Sérgio, e eu quero que você encontre para mim o nome Catarina. Não tem na lista. Teoricamente, ele não vai achar. Esse teste tem que passar como false. A parte interessante, e se eu mudar o nó raiz? Eu falei assim, o nó raiz agora é o Henrique. Isso aqui continua funcionando? Deveria. Eu só interagi na lista de um nome diferente. Eu continuo encontrando o Gil lá dentro. Não importa por onde eu começo, ele vai varrer todo mundo até encontrar todos os nomes, e eu continuo procurando o cara que eu preciso. E assim a gente implementou um método de Depth First Search a partir de lá. Claro que existem outros tipos de implementação. Já vou falar a respeito disso daí. Só para a gente concluir esse material. Essa é uma das implementações possíveis para Depth First Search. Inclusive dá para melhorar muito esse meu código aqui, para ele ter uma performance ainda melhor em cima de tudo, de andar nesse grafo. Aqui é só para você ter uma ideia de como você faria a interação, ou interagiria com um modelo de gráfico desse, que na verdade é uma árvore com recursividade e com nós que pode apontar para eles mesmos ou para outros nós em outros pontos da árvore. E é isso, pessoal. Para mais este algoritmo, eu encerro aqui o vídeo. Quem aí já me segue, agradeço por estar vendo mais esse conteúdo. Quem não me segue aí, não esquece, cara. Custa nada, é de graça, ajuda nós aí a produzir mais material. Então, assina o canal, clica no sininho, segue a gente aí que daqui a pouco tem material novo. A gente tem um material no forno aí também para falar de Spring Authentication 1.0, a diferença entre construir um Authentication Server entre o Spring 2 e o Spring 3. Vocês vão ver que tá bem legal esse material também. Cara, acompanha a gente aí que vocês vão ver todos esses conteúdos aí. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.